Olá a todos, sejam bem-vindos aí a mais um bate-papo sobre literatura. Eu sou o Lucas Limberti e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante aí para quem gosta de histórias de misticismo, violência, mistério. Hoje nós vamos falar do conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga. A Hora e a Vez de Augusto Matraga, bom, primeiro para quem gosta de literatura é um prato cheio, depois está elencado aí nos principais vestibulares, então aí para quem está estudando, quer pegar as principais dicas, fica ligado aí que nós vamos bater um papo legal sobre esse livro, tá certo? Bom, A Hora e a Vez de Augusto Matraga é um conto considerado pela crítica um dos contos mais importantes da língua portuguesa, digamos assim, especialmente da literatura brasileira, assim dizendo. E é o último conto de um livro de 9 contos chamado Sagarana, o livro do escritor, o grandioso, o majestoso, o suntuoso escritor João Guimarães Rosa, tá certo? Um dos escritores mais, digamos, geniais da nossa literatura. E Sagarana, que foi publicado a sua versão final em 1947, está inserido aí na terceira geração modernista e tem esse destaque para essa literatura do Guimarães Rosa, né? O poliglota Guimarães Rosa, o escritor de Cordisburgo, Minas Gerais, tá certo? Que vai trazer uma espécie de panteão, né? Uma mitologia do ser popular aí do interior de Minas Gerais e que vai trazer também para a literatura alguns aspectos interessantes de um regionalismo profundo, ao mesmo tempo que ele traz aqueles saberes populares, enfim, aquelas coisas ligadas ao que não se vê, mas que está inserido no modo de existir do povo, digamos assim, né? João Guimarães Rosa, enfim, ele é um poliglota, falava várias línguas, foi diplomata, era médico, imagina, um médico que montava no seu cavalo e saía pelo sertão para ajudar as pessoas e ao mesmo tempo que ia anotando no seu caderninho o que via, a fala do povo, os costumes, aquela coisa toda, e só podia ter dado nisso, né, nessa literatura da melhor qualidade. Enfim, Guimarães Rosa também é conhecido por seus neologismos, né, neologismos que são a criação de palavras, era um inventor de palavras. Aliás, existe até um livro que é o Léxico de Guimarães, né, uma espécie de dicionário para ler o próprio autor, dada a genialidade desse grande escritor. Enfim, e Sagarana está colocado aí como nos principais livros da nossa literatura e o conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga traz uma série de questões importantes para a gente pensar e que, mais uma vez, colocam o Guimarães nessa posição que, enfim, que é indiscutível, né? Um gênio, digamos assim. A Hora e a Vez de Augusto Matraga conta a história de Augusto Esteves, né? Um sujeito que mora num povoado chamado Murici. Ele é enfim, um sujeito valentão, debochado, briguento, enfim, aquele sujeito típico perverso, filho de um coronel, né? O Afonso Esteves, o famoso Afonso Esteves das Pindaíbas e do Saco da Embira. Enfim, aquele sujeito que tem aquela postura bem de alguma maneira violenta no meio do sertão, né? E ele tinha uma esposa, a dona Dionora, e uma filha, a filha Mimita. Ele nem ligava para a esposa, nem ligava para a filha, e estava sempre metido em confusões com outras mulheres, mexia com as mulheres dos outros. Então você imagina que é um personagem que tem uma profundidade interessante por conta dessa perspectiva fora do eixo, digamos assim, né? E aí você vai mapeando tudo isso e você vai percebendo que em função desse sujeito que se lança para a vida, para as loucuras, enfim, o valentão acaba não dando conta da própria família e acaba não dando conta também dos próprios negócios, enfim, não paga os funcionários da fazenda, os negócios vão indo de mal a pior, tá certo? Bom, então a fazenda dele começa a se arruinar e aí, obviamente, né, a mulher dele acaba fugindo com um sujeito chamado Ovídio Moura. Então a mulher foge e, claro, leva a filha também. Então nesse momento você percebe que o cara já está perdendo a fazenda, está perdendo a mulher, a filha, e aí depois, inclusive, os próprios funcionários deles, os capangas, no livro chamado de Bate-Paus, também vão sair fora, vão abandonar o Augusto,
Augusto Esteves, né? Que durante a narrativa é importante perceber que ele vai mudando de nome. E quando ele vai mudando de nome, a gente vai perceber uma certa mudança na sua personalidade também. Um negócio interessante aí é que nós vamos falar daqui a pouco, que é a estrutura analítica aí do Guimarães Rosa. Enfim, dada essa situação, Augusto Esteves, né, Augusto Matraga, resolve então matar a esposa, matar a mulher, tá certo? E parte para essa vingança, vai para essa vingança. Só que no meio do caminho ele é surpreendido por uma tocaia, tá certo? Essa tocaia foi feita pelos seus próprios capangas, unidos com alguns inimigos, sobretudo a figura do Major Consilva, que é um inimigo, aquelas coisas do inimigo de família, né? Era inimigo do pai, depois ficou inimigo do filho, enfim. Nessa tocaia ele apanha muito, assim, apanha, os caras batem nele. Então é legal a história porque você tem muita ação, violência. Claro, não estou falando que é legal a violência, mas que dá uma dinâmica para a história, que prende a atenção. Enfim, ele é praticamente dado como morto, ele é marcado com aqueles marcadores de boi, assim. E quando ele está ali, todo moribundo, ele é salvo por dois pretos velhos, a mãe Quitéria e o pai Serapião. É um momento de transformação do sujeito, né? Ele vai ser, entra um aspecto um pouco místico, digamos assim, dessa narrativa que é narrada em terceira pessoa, né? Que conta, enfim, ele num processo de regeneração. Então, primeiro, e aí entra uma coisa meio mística, né? A mãe Quitéria, o pai Serapião, no meio de um povoado. Na verdade, olha que curioso, ele sai rolando ladeira abaixo, quando chega lá, ele chega no povoado do Tombador, né? Enfim, depois de recuperado, ele fica morando por ali 6 anos e se regenera, olha só, passa de um sujeito briguento, valentão, aquela coisa toda, para um sujeito trabalhador, para um sujeito que, de alguma maneira, acredita em Deus, que reza, olha só, ele acreditava num Deus valentão e dizia que ia para o céu nem que se fosse no porrete, né? Enfim, é um cara que se transforma, naquele momento de transformação do sujeito, e que, enfim, vai marcar um processo do sujeito que sai de valentão e passa a ser um sujeito, digamos, bondoso e que pelo menos acredita na providência divina, né? Enfim, depois dessa nova vida nesse povoado, ele vai ter notícias dos seus familiares. Aparece lá o Tião da Teresa, que conta que a sua esposa estava lá casada e feliz com Ovídio Moura e que a filha havia sido enganada por um caixeiro viajante e tinha se tornado prostituta. Nesse momento ele fica tenso, ele fica mal, enfim, ele sofre um pouco de saudade dessa situação passada, né? Então, quer dizer, o cara que era todo, que nem ligava para a mulher, de repente se vê sentindo saudade da família, né? Da esposa e tal. Nesse momento, então, nos encaminhamos para a parte final do conto, né, um conto bem denso assim na sua narrativa, onde ele está por ali já resignado e tal, quando aparece a figura de Joãozinho Bem-Bem, que é um capanga, né? Até a fonética do Bem-Bem é aquela coisa do tiro, né? Um capanga violento e tal, e ele aparece com seus comparsas. Os nomes dos comparsas, inclusive, são interessantes, né? Você tem lá o Flozino Capeta, o Tim Tatu Tá Vendo, você tem o Zé Ferino, o Juruminho, Epifânio, enfim, uma gangue toda que aparece ali, e era a hora de provar, né? Que ele ia continuar bandidão ou se ele ia mostrar a sua resignação. E ele fala, olha, não vou seguir com vocês, não vou seguir com vocês enfim, para os crimes, para as vinganças, aquela coisa, pois estou resignado, eu mudei de vida, agora eu quero ir para o céu. Então, o Nho Augusto aí, o Augusto Matraga, enfim, ele resolve então não seguir. Olha só, o momento que foi oferecido para ele a oportunidade de voltar ao crime, ele nega. Enfim, de repente, o bando vai embora e ele se sente, na verdade, com o afã de partir, aquela coisa do Constituição de herói, né? Que é partir para o destino incerto. E ele monta no seu cavalo, se despede dos pretos velhos e parte. Quando ele parte, sem pensar para onde se encaminhava, ele chega a um povoado chamado Povoado do Ralacoco, que é próximo de Murici.
da onde ele tinha partido, né? E ele chega lá, ele vê o bando do Joãozinho Bem-Bem quase matando a família de um sujeito que eles estavam fazendo uma cobrança. E aí é que é o grande momento da obra, que é a chamada A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Era a hora dele provar que ele tinha se resignado. E aí você imagina, ele que era todo briguento, tal, se coloca do lado da família do sujeito e peita o Joãozinho Bem-Bem, numa espécie de duelo, aquela coisa, um faroeste do sertão brasileiro, né? Uma cena tensa, uma cena pesada, e dessa cena, na hora que ele resolve tomar uma atitude, fazer o bem, defender alguém, defender uma família, o que acontece? Ele é morto pelo Joãozinho Bem-Bem, tá certo? Bom, e aí o Guimarães Rosa tem essa coisa de acabar com a história numa situação abrupta do clímax, assim, enfim, você tá ligado a uma situação tensa, de repente, pum, acabou, e você fala, caramba, justamente na hora que ele resolveu fazer o bem, ele morre, que situação é essa, né? Bom, a título de análise, é sempre bom você para pensar que não há inocência no Guimarães Rosa, especialmente na relação que ele faz de triângulo. Triângulo no sentido de três coisas. Pensar sempre que eu tenho três espaços, o personagem tem três nomes, né? Então ele é o Augusto Esteves, passa em O Augusto, depois na sua hora e na sua vez ele vai se tornar o Augusto Matraga, né? Depois ele está sempre rodeado de três pessoas, então ele está lá no começo da história com a mulher e com a filha, depois ele vai passar, tem uma cena na praça que ele está com duas garotas de programa ali, tá em três. Depois, no povoado do Tombador, ele tá com a mãe Quitéria e o pai Serapião, formando de novo uma tríade, tá certo? No final da história, mais uma vez, ele aparece entre o Joãozinho Bem-Bem e a mulher que ia ser morta ali em função do seu marido. Três espaços também, a história começa lá em Murici, passa para Tombador e termina no Ralacoco. E curiosamente, o povoado de Ralacoco é próximo de Murici, mostrando essa perspectiva cíclica da história, tá certo? E dessa profundidade mística desses personagens que se transformam e diante da sua transformação acontece a tragédia. Essa é aquela coisa de arrepiar, aquele final de exaltação aí do Guimarães Rosa, desse livro importante da nossa literatura, sagarana, né? Saga, esse prefixo que vem da tradição germânica, que significa lenda, grande história, e urana, que é a semelhança, né? A semelhança de uma lenda, tá certo? E aí contando a lenda desse personagem importante aí, o Augusto Matraga, tá certo? Então espero que tenha valido a pena aí, que você mande bem nos vestibulares. Para você que gosta de literatura, também aproveite nossos outros vídeos, tá certo? E até a próxima!